Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 48. E nos dois vídeos passados, eu coloquei duas mentalizações do podcast Mentalizações com Liz Bittar. Lá estão duas orações, duas preces uma prece para antes de dormir e uma prece por aqueles que amamos. E eu quero continuar no tema. Hoje eu quero falar da ação da prece e da eficácia da prece. Você sabe por quê? Tem muita gente que acredita no poder do olho gordo. Tem gente que acredita em poder de patuá, de cristais, de pedras, que põe energia, que tira energia, que limpa energia, que traz energia. E não acredita no poder da própria prece, no poder da comunicação direta, do nosso pensamento diretamente conectado com a divindade, diretamente conectado com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. O que é isso? Vamos canalizar a nossa energia na direção certa, com aquilo que realmente resolve, com nada exterior. Não tem nada exterior que possa resolver, nem trazer energia, nem tirar energia. A conexão é nossa, direta, com o alto, com Deus, com as energias puras, não importa o nome que você dê, a comunicação é direta. E o Evangelho segundo o Espiritismo explica isso muito bem, tanto que tem 4 capítulos, os 4 últimos capítulos falam disso. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, deixa eu achar aqui, olha, no capítulo 25, ele fala, o título do capítulo é Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Olhai as aves do céu, que é uma passagem linda, linda de Jesus. O capítulo 26 chama-se Dar de Graça, o que de graça receber. E aqui fala até de mediunidade gratuita. Fala do dom de curar, fala das preces pagas. No capítulo 27, o nome do capítulo é Pedi e obtereis. E aqui o Evangelho nos fala das condições da prece, da eficácia da prece, da ação da prece, da transmissão do pensamento, da prece pelos mortos, da prece pelos doentes, pelos sofredores. E também nos fala do modo de orar e da aventura da prece. E o último capítulo, que é o capítulo 28, tem uma coletânea de preces espíritas por nós, preces pessoais, pelos outros, pelos espíritos, pelos doentes, pelos obsedados. É uma série de preces. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina a orar, fala da eficácia da prece, da ação da prece, fala da transmissão de pensamento, que é a energia direcionada, jorrada diretamente para aquele com o qual nos colocamos em direta conexão através da prece. E nós temos que aprender sobre esse poder que nós temos e exercitá-lo por orientação de Jesus. Nessa energia jorrada, canalizada, direcionada para aquele a quem nos dirigimos ou por aqueles a quem oramos, por quem oramos. Então, muita gente acredita no poder dos espíritos obsessores ou no poder de um trabalho que fizeram um trabalho para atrapalhar minha vida, colocar coisa ruim na minha vida, né? Acreditamos na força do mal e não acreditamos na força do bem? Não acreditamos na força dos bons espíritos? Na força daqueles que trabalham em nome de Jesus, em nome de Deus? O que é isso? Vamos canalizar a nossa crença, a nossa energia para o bem. Se os espíritos obsessores atuam sobre nós, é porque tem ligação conosco, porque nós permitimos, porque damos ouvidos a eles. Inclusive falo disso em vídeos anteriores, mas a prece é a nossa sintonia direta com as boas energias, com Deus, é o nosso pedido direto de socorro, é a nossa comunicação direta com o bem. E se o mal existe, o bem também existe e tem força.
Então vamos acreditar na força do bem, do lado bom da força, não do lado escuro da força, né? Então, nós podemos orar para pedir por nós, para agradecer, para pedir pelos outros, para pedir para Deus nos dar paz, resiliência, força para enfrentarmos as dificuldades da vida. Agora, muita gente fala assim, mas e nas dificuldades materiais? Podemos pedir ajuda a Deus para resolver os nossos problemas materiais, porque a vida não está fácil? Então, o que os espíritos dizem? Olha, os espíritos, principalmente os nossos espíritos protetores, eles são sensíveis às nossas dores, aos nossos sofrimentos, e muitas vezes as dificuldades materiais que atravessamos na vida corpórea têm relação com o nosso propósito de desenvolvimento, o nosso propósito de crescimento. Então tem gente que fala que é kármico, né? Karma. Vamos pensar que estamos encarnados para aprender, nos desenvolver, evoluir, desenvolver virtudes morais e aquisições intelectuais, porque as aquisições morais e intelectuais são do espírito, o espírito as conserva. Então é esse o nosso propósito na encarnação, e muitas vezes passar por dificuldades de ordem material faz parte desse projeto de desenvolvimento do espírito. Não é castigo de Deus, porque Deus não castiga, também falo disso em vídeos anteriores, mas é o nosso propósito de desenvolvimento. Agora, os espíritos são sensíveis ao nosso sofrimento, às nossas dores, e nos ajudam, dentro da maneira do possível, não interferindo no nosso livre-arbítrio, mas nos intuindo, nos orientando. Eles colocam em nós boas vibrações, esperança, fé e boas intuições, sempre que nós permitimos, sempre que não nos fechamos a eles, sempre que nos colocamos em comunicação direta com eles, sendo receptivos às sensações, às influências, às intuições que eles nos transmitem, porque os bons espíritos são dóceis, não se impõem a nós, mas são dóceis. Então, nos intuem de uma maneira doce, de uma maneira suave, através até de pensamento, através de uma intercessão de alguém que nos dá algum conselho, de algum sonho, não importa. Eles, de maneira muito sutil, vão nos dando esperança e nos intuindo. Então, podemos rezar para pedir solução dos nossos problemas de vida material? Sim, eles são sensíveis às nossas dificuldades e às nossas dores. Agora, não dá para fazer pacto com Deus para ficar rico. Isso o Espiritismo não promete. A teoria da prosperidade no Espiritismo é outra. A teoria da prosperidade no Espiritismo é a prosperidade moral e aquisições intelectuais em benefício do espírito e de todos. Então, o que os espíritos nos fazem para nos ajudar nas nossas dificuldades materiais é nos dar as boas intuições, a força, a paciência, a resiliência, a fé, a esperança, a prudência para atravessarmos essas dificuldades. Então, ganhar na loto, não adianta você rezar para ganhar na loto, porque se não tiver no teu projeto de desenvolvimento, se não for uma coisa que vai te fazer bem, você não ganha. Mas que eles com certeza atuam para que a gente consiga atravessar as dificuldades da vida, mesmo as dificuldades de ordem material, e que nos intuam para conseguirmos a resolução dos nossos problemas e das nossas dificuldades, que nos intuam para que a gente descubra os melhores caminhos, né? E através do nosso livre-arbítrio vamos optar por esse melhor caminho, por essa estrada, nos mantendo em comunicação direta com eles, por ação da prece. Então é essa ajuda que eles nos dão, é a ajuda possível. Então não adianta pacto para ficar rico no espiritismo, não dá certo. Mas a prece tem uma força, um poder enorme que vocês não imaginam. Então eu quero aqui citar alguns trechos do Evangelho para a gente ver o que os Espíritos nos falam sobre isso. Olha, no capítulo 25, o título do capítulo é Buscar e Achareis. E o item é Ajuda-te e o céu te ajudará. E aqui tem uma passagem de Jesus que eu acho lindíssima.
que está em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Olha o que Jesus nos diz. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Então nós podemos pedir para a solução dos nossos problemas de ordem material, sim, para que tenhamos as melhores intuições para solucioná-los. Podemos pedir pela saúde nossa e daqueles que amamos. Podemos pedir pela paz, pela harmonia, pelo progresso, pelos doentes, pelos que sofrem. Podemos pedir pela solução das dores nossas e das dores alheias. Podemos orar pelos vivos e pelos desencarnados. E podemos orar também para solucionar as questões difíceis que temos de relacionamento com aqueles com os quais ainda temos diferença no plano encarnado. Então, eu sempre digo que nós podemos orar pelos nossos obsessores, sejam eles encarnados ou desencarnados. Porque o que são os obsessores desencarnados? Eu já falei disso em vídeos passados. São os nossos irmãos do passado que ainda não nos perdoaram. Então, a gente não deve orar a Deus e pedir para tirar do nosso caminho, tirar essa coisa ruim. Outro dia eu vi uma prece que diz assim, destrua o meu inimigo. Será que Deus vai destruir só porque ele é teu inimigo? Deus não destrói, é filho de Deus também. Então, a gente deve orar por nossos obsessores, pedindo que Deus lhes toque o coração, para que o perdão se faça, para que eles consigam se desvencilhar dos sentimentos de ódio, do desejo de vingança que têm para conosco, que possam ser evangelizados, que possam aprender o perdão e que deem o primeiro passo em direção à própria elevação, aceitando o tratamento, aceitando a ajuda dos espíritos protetores que nós, através da nossa oração, pedimos que estejam com eles para lhes abençoar. Então devemos orar pelos nossos obsessores, sim. E na mentalização do vídeo 46, a primeira prece que eu coloquei no podcast, Mentalizações com Liz Bittar, é prece para antes de dormir. E eu sempre falo que quando a gente tem problemas aqui na Terra com pessoas que a gente não consegue resolver, pessoas com as quais temos diferenças e a coisa não anda, vamos pedir para que isso comece a ser solucionado no plano espiritual. Porque quando a gente dorme, o espírito se desprende do corpo. E aí, antes de dormir, podemos fazer uma prece para pedir a companhia dos bons espíritos, a companhia dos protetores e utilizarmos essas horas em que o corpo descansa e o espírito se liberta para trabalharmos de maneira útil pelo nosso bem, pelo bem do próximo. Então, podemos pedir para que nesses momentos de desprendimento, a solução das nossas contendas terrenas comece a se formar no plano espiritual. Então, com a intervenção dos nossos protetores, com a intervenção dos bons espíritos, possamos nos colocar em contato com aqueles com quem temos diferenças na Terra, com quem não conseguimos dialogar na Terra, e começar a trabalhar, a costurar a solução. Comecemos a trabalhar no perdão, na harmonia, lá no plano espiritual, para ir limpando mentes e corações, para que a solução se dê no plano encarnado. Então, essa prece para antes de dormir, veja lá, também fala disso, que podemos começar a trabalhar na resolução dos nossos problemas de relacionamento com os nossos inimigos encarnados. Vamos começar a trabalhar na espiritualidade quando nos desprendemos do corpo pela ação do sono. Então, a prece, ela deve ser para nós, para aqueles que amamos e também para aqueles
que nós ainda não aprendemos a amar, não conseguimos amar, mas estamos a caminho de aprender o perdão e de aprender o amor para com todos. A prece nos ajuda. Veja aqui o que diz o capítulo 20, ainda no capítulo 27, no item eficácia da prece. Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Vamos ter fé na nossa oração, ter fé nesse poder enorme da ação da prece. Vamos nos colocar em comunhão, em comunicação direta com os nossos protetores, com os nossos anjos da guarda, com Jesus, com Deus. Vamos conversar com eles, abrir a porta do nosso coração para que eles atuem sobre nós. E para conversar, compartilhar com eles as nossas dores e aflições, mas também ouvir deles as respostas, porque nos colocamos numa maneira receptiva. E aí eu quero explicar aqui uma coisa que aprendi no Evangelho, ainda no capítulo 27, tem um item que se chama ação da prece, transmissão do pensamento, que diz: a prece é uma invocação. Por ela, nos pomos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. Olha o que diz o item 10. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Olha aqui. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal, que preenche o espaço. Assim como na Terra, estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Então, eu vou repetir esse pedaço. Imaginemos que estamos mergulhados no fluido universal, assim como na Terra estamos mergulhados na atmosfera, que não enxergamos, mas estamos mergulhados, e que o fluido é impulsionado pela ação da vontade. Quando direcionamos a nossa prece pela ação da nossa vontade, nos colocamos em ligação direta àquele por quem oramos ou àquele a quem pedimos, né? E o fluido impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então veja como é direcionado, como é uma transmissão de pensamento estruturada, direcionada. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Está aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, ação da prece e transmissão do pensamento. É isso que acontece quando nós oramos. É uma corrente fluídica que direciona o nosso pensamento pela ação da vontade para aquele a quem oramos e para aquele por quem oramos. Olha a força que isso tem. Vamos nos treinar a exercitar essa força, essa comunicação direta com Deus e com os bons espíritos, nos colocar em comunhão com eles e também permitir à nossa alma
um momento de transcendência, porque nós estamos sempre muito presos à vida material, muito presos às energias pesadas, densas, limitadas aqui da Terra. E eu sempre falo que somos como répteis, que estamos ali rastejando na Terra, presos. E esses momentos de oração são momentos em que a nossa alma consegue se libertar um pouquinho, consegue transcender, se colocando em comunicação com o alto, com as energias puras, com os bons espíritos, para abrir a nossa mente, receber intuições, receber as respostas que nós tanto buscamos e que os espíritos que são sensíveis às nossas dores nos dão, nos dão. Precisamos nos abrir em pensamento, em oração, abrir o nosso coração, nos colocarmos em sintonia direta com eles. A melhor forma de fazer isso é a forma que Jesus nos indicou, orando, conversando com ele. Então, essa é a eficácia da prece. Leia esses capítulos que você vai entender melhor. E no próximo vídeo eu quero falar da prática do Evangelho no lar, tá bom? Vamos saber como fazer isso. Então a gente se vê lá. Tchau!